gente começa o programa de hoje falando da crise do SAMU. Proposta pelo deputado Mauro Rubem, do PT, foi realizada uma audiência pública para debater a situação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os detalhes na reportagem da Maristela Ramos. Preocupado com a situação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, o deputado Mauro Rubem, do PT, promoveu uma audiência pública na Alego. Uma incompetência da Prefeitura de Goiânia grave, que hoje já envolve o Tribunal de Contas, que afastou o secretário, a Polícia Federal, que está investigando a necessidade de retornar aí 11 milhões de reais que precisam ser devolvidos, né? E o fato que nós terminamos essa audiência pública já lançando um desafio que é o SOS SAMU Goiânia. Ele precisa voltar a funcionar. Robson Avelino Campos é condutor socorrista há 15 anos e ressalta a falta de veículos disponíveis para atendimento. Hoje, com esse déficit, entrei em 2009, tinha 13 básicas e 4 avançadas. Hoje, essa noite, eu estava de plantão, rodamos com 4 básicas e 1 avançada. Então, se alguém precisasse desse serviço, não teria. A audiência pública contou com a presença de vários profissionais da saúde. O chefe da seção de auditorias do SUS em Goiás, Kleber Sandro Temponi, participou de forma remota e destacou a importância do debate ser promovido na casa. O SAMU é um serviço vital da nossa população, né? E essa crise não pode ser ignorada. As deficiências na manutenção das ambulâncias, a falta de profissional e equipamentos adequados, a necessidade urgente de valorização dos funcionários são uma questão que afeta diretamente a qualidade e a continuidade do serviço. Gente, nós vamos falar agora sobre segurança digital, tão importante nos dias de hoje. E para isso nós convidamos, e está aqui ao vivo com a gente, o Rony Altair, que é analista de segurança da informação da Assembleia Legislativa de Goiás. Tudo bem, Rony? Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Quando a gente fala em segurança digital, todo mundo imagina, né? Como é importante isso para a gente hoje, né? Totalmente. Hoje é um desafio muito grande, principalmente para os gestores, prover segurança e conscientizar o usuário de se preocupar também em preservar os seus dados e se manter livre de problemas com vazamento, com ataques, essas coisas. Qual deve ser o primeiro passo? Vamos trabalhar com uma empresa, né? O que ela deve se preocupar para manter essa segurança digital? Depois a gente vai para as pessoas individualmente falando. Sim. A empresa já deve adotar sistemas de segurança, né? Barreiras de segurança, conscientizar o seu próprio usuário, o seu próprio colaborador, né? Nós, dentro desse assunto, nós trabalhamos também com o conceito de firewall humano, que nada mais é de que você conscientizar ali aquela primeira camada, né? Nós, enquanto usuários, conscientizar o seu colaborador ali em desenvolver hábitos que possam dificultar ainda mais a ação do cybercriminoso, em ter sucesso em entrar ali naquela corporação, em fazer um roubo de identidade ou ter um acesso indevido que poderia comprometer. Você falou em dificultar. Dificultar Sim. Como? Como é que seria isso? Nós atuamos assim, da seguinte forma. Cada camada que você coloca de proteção, se você atualiza um sistema, se você trabalha com o seu colaborador, conscientiza ele da importância dele ter esse cuidado, dele agir como um membro da equipe de segurança, você já criou uma camada. Porque o cybercriminoso, diferentemente do que talvez as pessoas imaginem, né, ele vai pelo meio mais fácil. Ele não vai pelo caminho mais difícil, vai pelo meio mais fácil. Então, se ele pega ali um sistema, se ele faz a varredura numa empresa que está com um sistema de segurança comprometido e faz uma varredura numa empresa que está com um sistema de segurança mais atualizado, ele vai pelo mais fácil. E no caso aqui da Assembleia, até eu queria começar com você sobre a necessidade e a importância, né? Porque a Assembleia está realizando sessões híbridas, Sim. não é isso? Com as pessoas fora, no seu município, está atuando nessas sessões. Como é que isso é feito e qual é o resultado que vocês estão obtendo? Sim, nos últimos anos, principalmente na questão da pandemia, a Assembleia fez um investimento pesado na área de segurança, né? Então nós temos o índice muito positivo, desde que começou ali no período da pandemia, as sessões remotas, as sessões híbridas,
presencial e remoto. Nós não tivemos nenhum incidente de segurança. Nós atuamos fortemente ali junto com a diretoria de TI, junto com a presidência da casa, para prover segurança aos nossos parlamentares e usuários, servidores. Que bom. Ô, Rony, eu queria falar, as pessoas hoje, eu estou aqui na mão com o celular, né? Sim. Praticamente tudo que a gente faz hoje está aqui. Exato. Nós estamos aqui no Instagram, nós temos redes sociais, tem senha de banco, essas coisas, as pessoas colocam tudo aqui. Sim. O que a pessoa deve fazer para não, se o celular, por exemplo, for furtado ou roubado, ela não ter essas senhas invadidas? Já vai ao básico. Primeiro, o celular ele tem que ser protegido. O celular ele aposentou aquela velha carteira de documentos que outrora carregávamos, né? Então, senha no celular, não salvar, nós recomendamos até, isso vale para computadores, para o próprio celular, navegadores, não salvar senha, não deixar nada salvo, porque num eventual comprometimento, isso pode facilitar a vida do atacante. Certo. Então, sempre manter atualizado, o sistema atualizado, aplicativos atualizados, o celular com as seguranças de privacidade sempre revisadas, isso é importantíssimo e tem um efeito muito positivo. Rony, agora as pessoas, por exemplo, hoje se a gente precisa pelo menos de 10 a 15 senhas, Sim. se a gente colocar tudo isso. Sim. Tem gente que coloca uma só, não é o ideal, né? Não é o ideal, porque, novamente, num comprometimento, e partindo do princípio que o atacante ele vai pelo meio mais fácil, obviamente, quando ele tem acesso a uma identidade sua, ele vai testar, a questão da identidade que eu me refiro é login e senha, por exemplo. Ele automaticamente vai testar aquilo em todos os portais que você tiver um cadastro. Então, sempre repetir senhas não é recomendável, não é seguro, assim como também colocar senhas de fáceis dedução, placa de carro, data de aniversário, número de documento, nascimento de filho, esposo, marido, não é recomendável, porque fica muito fácil tanto para o atacante quanto para os quebradores. Qual que é uma de senha boa? Você vai levar no mínimo 8 caracteres, inclusive a maioria dos sites que exige algum tipo de cadastro, eles pedem no mínimo, mas eu recomendaria aí no mínimo 12 caracteres entre letras, números e caracteres especiais. Agora, como fazer para proteger essas senhas? Levar a senha, a partir do momento que você cria esse hábito da higiene, digamos assim, da higiene da privacidade, da segurança, primeiro passo é não salvar. Você fez um acesso no computador. O browser ele já vai te dar por padrão. Você deseja salvar essa senha? Não, nunca salve. Se for anotar, não é recomendável que seja um local seguro. Não compartilhe senhas. Tem uma outra prática também que nós recomendamos bastante, que é a questão do uso do cofre de senhas. Você cria uma senha master, né, uma senha principal, segura, robusta, é necessário que seja, e dentro desse cofre você coloca todas as demais senhas. Você cria senhas para tudo que você for acessar, cada uma diferente da outra e com níveis de segurança também elevados. Todos ficam no padrão elevado de segurança. Como é que a pessoa cria esse cofre? Na internet tem vários disponíveis, né? A partir do momento que você contrata você faz a configuração com seus dados, tudo certinho, e configura a sua senha. Ali dentro, você vai começar a colocar tudo que você tem acesso. Certo. Então, a partir do momento que você cria esse hábito, são pequenos hábitos que levam a esse nível de maturidade. Você passa a agir de forma mais automática. É mais trabalhoso? Sim, mas é mais seguro. Mais seguro. Sim. E quais são as ameaças online que o usuário enfrenta atualmente? São os principais? São várias, mas nós podemos citar algumas que ganharam grande destaque na mídia, principalmente no período da pandemia. São os malwares, né, que malware é uma definição genérica para outros vários tipos de vírus, né? Na verdade, o vírus ele é um tipo de malware, o bot ele é um tipo de malware, o spyware é um tipo de malware, o ransomware, que nós podemos falar até a respeito, ele é um tipo de malware, e esse malware também ele se tornou muito difundido, né, digamos assim, com os ataques a grandes corporações, principalmente a governos, com os dados criptografados de empresas e pedido de resgate. Né? Então, nós temos cifras aí milionárias envolvendo esse ransomware. Né? Backdoor também é um tipo de malware. Phishing,
né, que é aquele e-mail ou aquele SMS que você recebe com link, aquela propaganda muito chamativa. Acessar link, então, é um perigo? É um perigo. É um perigo. Eu recomendo o seguinte, sempre até brinco com as pessoas que a gente tem acesso. Na dúvida, não clique. Não clique. Então, o phishing é uma ameaça muito real, muito presente. E o roubo de identidade também, principalmente para grandes corporações e governo. Que hoje o cybercriminoso, aquele ataque sofisticado, ele é feito, mas ele não é o foco dos criminosos. Ele conseguir uma senha master é muito mais vantajoso para ele. Tá. Como é que funciona, Rony, por exemplo, a clonagem do WhatsApp? Sim, a pessoa, ele faz um acesso, né? Ele consegue, por um meio ou outro, ele consegue ter um acesso. E a partir daquele momento, como é um fator importante, se a pessoa tiver o segundo fator de autenticação habilitado, ele vai entrar em contato com a vítima. Olha, Jordavá, vai chegar um número aí no seu celular, né? E eu preciso que você me informe isso. Provavelmente vai contar uma história, vai tentar te passar credibilidade, que é assim que eles atuam. Vão contar com o fator de ter o elemento surpresa do seu nervosismo ali da hora. Falou, olha, eu vou agir de boa fé, vou passar. A partir daquele momento, quando ele pega aquele código, ele já clonou o seu WhatsApp. E você perde aquilo. Existem maneiras de recuperar, mas ali você vai ter um transtorno muito grande. Então, sempre, habilitar o segundo fator de autenticação, receber a ligação, sempre verifique, não tenha pressa, não deixe o nervosismo ditar ali o ritmo da conversa. Desconfiou, desliga no primeiro momento. Isso vai te ajudar bastante. No Instagram, como é que funciona? Da mesma maneira. Da mesma forma. E, geralmente o usuário, as pessoas infelizmente que não habilitam, que não têm essa atenção com a questão da privacidade e segurança, elas por um momento, por uma questão de negligência às vezes até, ou falta de conhecimento, não habilitam o segundo fator tão importante da autenticação. Então o usuário é notificado por e-mail, que o Instagram notifica por e-mail, e a pessoa ali clica ou informa o código. A partir daquele momento já perdeu. Já perdeu? Já perdeu. E para recuperar é difícil? Mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. E tem alguns casos que as pessoas não conseguem recuperar. Agora, é impressionante, eu falo isso porque muitos golpes, né, aparecem exatamente quando a pessoa às vezes não sabe. INSS, por exemplo, às vezes a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo que é do INSS, que a pessoa precisa clicar, ou de algum banco, né? O banco não vai fazer isso, INSS muito menos, né? Então as pessoas têm que ficar atentas com relação a esse tipo de coisa, né? Totalmente. Vale ressaltar que o número crescente dos golpes, eles acontecem com as pessoas tendo o mínimo ou o básico de dados da vítima. A primeira vítima é estudada, tem os dados ali certinho. Hoje é fácil ter dados da pessoa, né? Muito fácil, muito fácil. Está tudo disponível na internet. Né? O que vai definir se nós seremos vítimas ou não é justamente a higiene de segurança que nós temos o hábito de fazer, né? Digamos assim, esse termo. E no momento que você recebe, você já tem essa sagacidade de falar, olha, o banco não liga, a instituição não liga, ou então faça contato, fala, olha, me liga daqui 10 minutinhos, liga para a instituição, olha, eu estou recebendo uma ligação assim, e reporta o que aconteceu. De imediato eles vão te orientar e você já vai saber que se tratava de um golpe. Exatamente. Rony Altair, analista de segurança da informação da Alego, obrigado pelas suas informações. Sou eu quem agradeço, estamos à disposição. Tá certo, a gente vai estar sempre falando sobre esses assuntos. E vamos continuar, olha, a transferência dos poderes executivo, legislativo e judiciário para a cidade de Goiás marca as comemorações do aniversário da antiga capital do estado. A repórter Brunelli Portela mostra pra gente todos os detalhes desta tradição. O estado revive um momento histórico ao realizar a transferência da capital de Goiânia para a cidade de Goiás. Essa tradição ocorre anualmente para homenagear a herança cultural e histórica do município. Momento de muita alegria e eu tomo-me de emoção nesta abertura dessa cerimônia
bonita e importante e que devolve para a cidade de Goiás algo que lhe pertenceu por mais de 200 anos, que é o título de cidade capital do estado. As ruas de Pedras e a Praça do Coreto, em frente ao Palácio Conde dos Arcos, foi tomada por moradores e visitantes que assistiram à transferência da capital. A cerimônia contou também com a presença de autoridades. Fico extremamente feliz e honrado de poder representar a Assembleia Legislativa nesse ato, o presidente Bruno Peixoto, onde nós sabemos da importância histórica que a cidade de Goiás tem. É um momento que a gente faz muitas reflexões sobre a história do nosso estado, a importância, nesse caso, de estar ocupando um cargo de tamanha relevância, de tamanha responsabilidade. Imaginar que tantas pessoas passaram por essa oportunidade e deram contribuições significativas, fizeram com que chegássemos até aqui hoje em um momento extraordinário que Goiás vive sob a liderança do governador Ronaldo Caiado. A transferência da capital simboliza a ligação entre o presente e o passado, reforçando a importância da história de Goiás. Durante o evento, a cidade vive momentos que evidenciam o orgulho de ser goiano. É uma coisa muito importante, porque a gente sempre fala assim, aqui é interior, mas uma vez por ano se torna capital, né? E a gente fica emocionado, igual estava falando o pessoal aí, né? Mandando mensagem, fala, olha, quando o governador está aqui, como é que fica? Vira festa, né? A solenidade de instalação dos poderes executivo, legislativo e judiciário faz parte das comemorações dos 297 anos da cidade de Goiás, celebrados no dia 25 de julho. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado assinou um acordo de cooperação técnica entre as secretarias estaduais e a Prefeitura de Goiás. Goiás tem essa característica, né? Uma cidade que guarda aqui essa cultura própria de ter nascido esse estado de Goiás, que é um dos maiores estados desse país, em termos de qualidade de vida, em termos de oportunidade de emprego, em termos de crescimento, de renda per capita. Enfim, é um estado que está sendo uma referência para o país. Vocês mais do que nós. Com certeza. É mais. Gente, olha que legal, né? A transferência da capital para a cidade de Goiás. Que bom, né? O governo, inclusive, anunciou que vai despoluir o Rio Vermelho dentro de 3 anos e meio. Isso é uma conquista, né, para a nossa antiga capital do estado, que é também patrimônio da humanidade. Um abraço para todas as pessoas que gostam da cidade de Goiás, que moram na cidade de Goiás. Eu adoro, tá certo? Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar agora sobre o crescimento interior da mulher. Nós vamos conversar com a mentora de mulheres, a Patrícia Alves, que está aqui com a gente ao vivo. Patrícia, está tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá certo. Me fala sobre esse trabalho de mentoria voltado para as mulheres. Jordevá, o trabalho de mentoria voltado para mulheres é esse trabalho que nós vamos ajudar cada mulher a alcançar o seu objetivo de vida, a sua realização pessoal, através do seu autoconhecimento. Então, aí é trabalhar os comportamentos da mulher, a mentalidade, as crenças, o seu desejo de vida. E seria a gente trabalhar o crescimento interior dessa mulher? O crescimento interior, ou seja, o ser, né? Hoje tanto se fala, Jordevá, em ter, hoje tanto se fala em comparação, né? Então, as pressões sociais, o se comparar com outra mulher, com outra pessoa, ter um carro, ter aquilo, e nós esquecemos do nosso ser, quem nós somos, quem nós desejamos ser, e aí vivemos vários conflitos, a nossa perca de essência, baixa autoestima. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos ajudar cada mulher, cada ser humano a olhar para quem ele de fato é, entender quais são os seus talentos, os seus dons, e assim ajudar essa pessoa a ter uma vida mais autêntica, mais leve. Você falou nessa questão da comparação, né? Eu fico pensando, o que prejudica a mulher, por exemplo, ela olhar o corpo de uma outra mulher, a vida de uma outra mulher, o que isso prejudica? Jordevá, eu falo assim, não é que prejudica, se eu olhar com um olhar de me inspirar. Então, eu acho que aquela mulher, ela tem uma família que me motiva, eu posso me inspirar. O que ela faz para viver bem assim? Se eu acho que ela tem um corpo bonito, o que ela faz para ter esse corpo? Eu posso me inspirar. Agora, a dor é quando eu começo a comparar, achando que o outro tem uma sorte enorme e eu não tenho uma boa sorte. E aí eu começo a me vitimizar e não faço nada para mudar a minha realidade. O problema da comparação é quando eu quero ser igual ao outro
e eu não olho para mim. E aí? Eu não posso ser igual ao outro. Ele tem uma essência, mas como que eu posso ser a minha melhor versão? Como que eu posso melhorar a minha vida? Isso é um autoconhecimento? Isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento que hoje é tão, eu falo assim, que ele é tão subjugado, né? Porque se fala tanto, mas se vive pouco. Que é se conhecer. Então, eu tenho um formato do corpo determinado, então eu posso chegar aqui. E aquela mulher me inspira com a vida saudável que ela tem, com a caminhada, com os bons hábitos. Mas é conhecer quais são os meus gostos, quais são os meus limites, quais são as minhas dores, os meus desafios. Agora, a pessoa conhecendo a si mesma, aí ela precisa daquela confiança, né? A autoconfiança, como é que isso funciona? A autoconfiança, eu acredito muito, nós trabalhamos com isso, ela só acontece na nossa vida quando nós nos conhecemos, quando nós nos preparamos. Então, essa autoconfiança vem de confiar em mim mesma, que eu posso aprender, se há algo que eu não sei, eu posso aprender. Se eu errar, eu posso me superar. E confiar no que eu já tenho de talentos, capacidade. Mas para isso eu preciso me conhecer, Jordevar. Então, a mulher, ela precisa explorar o que ela já tem de habilidades natas. Ela precisa explorar tudo que ela já foi aprendendo ao longo da vida e se preparar. Porque também não fala assim, eu confio em mim, mas se eu preciso me comunicar, se eu preciso ter um pensamento mais estratégico ou me posicionar melhor, e eu nunca me preparo. Preparar como? Estudando, buscando mentorias, ouvindo hoje, né, podcasts, YouTube, estudando mesmo para ela se preparar. Ser autoconfiante. Você está falando até uma sequência, a pessoa precisa autoconhecer, ter uma autoconfiança, mas aí depois ela precisa perseverar. Precisa. Porque ela precisa ter aquela força de vontade. Força de vontade, porque fala assim, eu confio em mim. Tá, mas eu não me preparo? Vai chegar um momento que a vida ela vai pedir de mim preparação. Ela vai pedir de mim essa resiliência, essa força. E quanto mais nós nos preparamos, eu falo muito, Jordevar, quanto mais a mulher ela explora permissão para ela viver novas experiências, mais ela se conhece, mais ela amplia a autoconfiança dela. Vamos trazer para a realidade brasileira que a gente tem vamos dizer assim, uma luta muito importante e difícil, que é a violência contra a mulher. Né? Principalmente começa naquele relacionamento dentro de casa, que tem ameaça, que tem violência e que chega na tragédia do feminicídio. Né? Claro que tem um início. Como é que a mulher percebe que esse relacionamento ele está prejudicando a vida dela e que ela precisa realmente mudar? É um assunto que ele é complexo, né? Que ele tem vários detalhes, mas me atendo à sua pergunta, Jordevar, a partir do momento que a outra pessoa ela começa a me diminuir, e nós precisamos estar atentos aos sinais, sabe? Com pequenas palavras, porque a violência, de fato, geralmente, ela nunca começa com a violência, né? A agressão de um todo. Ela começa antes. Essa pessoa, ela começa a me proibir, ela começa a me diminuir, ela começa a duvidar, me fazer duvidar do meu valor, né? Da minha sanidade. Então, começou a observar isso, que não está fazendo bem, que é muito sofrido, é um ponto de atenção. Esse relacionamento realmente está me fazendo bem? Né? E essa mulher, ela precisa ir começando a se posicionar. E aí ela vai deixando, quando ela vê, já é uma proporção muito grande, muito desafiadora para ela. Aí, qual é o caminho que, por exemplo, muitas vezes as pessoas, igual você está falando, aquilo vai caminhando, vai chegando até um ponto que é difícil. Como ela faz para sair disso? Aí você tem que pensar nos filhos, tem a questão da financeira, é toda uma série de coisas, mas o que mais importante é o lado pessoal dessa mulher. Como é que ela faz para realmente trabalhar isso tudo na cabeça? O amor próprio, né, Jordevar? Amor próprio. Nós entendermos que eu tenho valor, sabe? Nós entendermos que essa condição de vida não define a minha vida, não define quem eu sou. Eu olhar e descobrir o meu valor. Então, muitas vezes, essa mulher, a vida toda, ela não entendeu qual é o valor dela. Muitas vezes ela ficou a vida toda presa em regras e comportamentos que as pessoas determinaram para ela. E quando eu não entendo qual é o meu valor, que eu sou valiosa, quando eu não entendo que o dinheiro ele é uma consequência das minhas escolhas, eu vou me permitindo a viver essas situações. Então essa mulher, ela precisa se amar, ela precisa se respeitar, ela precisa se valorizar e entender que a vida dela é sempre maior que as condições que ela está vivendo. Sozinha ela consegue fazer isso?
quando nós chegamos nesse ponto e para ela ir desenvolvendo essa força interior, nunca é sozinha, né? Nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Eu consigo, dentro de mim, claro, buscar motivações internas, buscar um propósito. E quando eu falo de propósito, eu não estou aqui falando de um propósito lúdico, né? Mas o propósito pelo qual eu quero levantar amanhã, o propósito pelo qual eu quero continuar e buscar alguém. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Uma amiga, um profissional, alguém da sua igreja, né? Um padre, um pastor, dependendo da religião. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. E as mulheres estão atentas para isso hoje? Como é que você avalia esse momento da mulher no Brasil? A mulher, ela já tem a informação, ela sabe, né? Ela está atenta, mas porém ela ainda se perde. Ela ainda se perde querendo buscar no outro, Jordevá, a necessidade de ser amada, de ser aprovada. A mulher, ela ainda se perde se comparando, não olhando para o ser dela. Sabe? Ela ainda se perde muito no ter e esquece de trabalhar esse lado que é tão importante, mas que muitas vezes fica no segundo plano. E ela não sabe mais discernir o que é valoroso na vida dela, o que é negociável. Pensa, tudo na nossa vida que às vezes vai ficando muito desafiador, que vai nos prejudicando, é porque em algum momento nós negociamos o que deveria ser negociável. Então a mulher, ela tem essa informação, ela sabe, mas às vezes a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Tá certo. Patrícia, eu queria te agradecer por conversar com a gente aqui no nosso programa Agora Goiás, falando com as mulheres sobre esses pontos tão importantes. Obrigado. Eu que agradeço, Jordevá, agradeço o espaço e eu deixo aqui essa mensagem para cada mulher, que você entenda o quão valorosa você é, que você olhe para os seus dons, para os seus talentos e busque construir uma vida baseada na sua essência e no seu crescimento interior. Tá certo. E nós vamos continuando agora com mais reportagens. Gente, doar órgãos é um gesto de amor. Quando a doação é feita por um irmão consanguíneo, o ato é de amor em dobro, é ou não é? E tanto que é bonito, né? Além de diminuir aquele risco da rejeição. E um transplante entre um irmão aconteceu no último final de semana, aqui no HGG, no Hospital Geral de Goiânia. Isso foi feito e foi emocionante. E quem vai contar toda essa história pra gente é o Rafael Mesquita, com imagens do Cleomar Fernandes. O Manuel e o Antônio são irmãos e têm a mesma data de aniversário, com apenas 1 ano de diferença. Além da coincidência, os dois estarão ainda mais unidos a partir de agora, já que o Antônio vai doar um rim para o irmão. Em dezembro eu cheguei na casa dele, eu estava fraco, né? Eu fiquei um pouco olhando ele fraco, meu irmão, eu vou morrer. Eu fiquei olhando, não, rapaz, depois do dia 12 de janeiro, nós vamos lá em Goiânia. Meu rim der certo. E graças a Deus deu certo, né, os exames. Somos amigos, né? Não só nós, mas todos os irmãos são amigos. Eu acredito que esse rim vai vir para o quê? Para que eu possa ter uma vida melhor, né? E também cuidar da minha família, né? Neste final de semana, o Hospital Estadual Alberto Rassi, HGG, realizou 2 transplantes renais entre irmãos. O médico cirurgião do serviço na unidade de saúde, Marcos Vinícius Chalar, afirma que nesses casos a chance de rejeição é menor. Com o transplante entre irmãos, vamos imaginar, a gente já sai de pelo menos 50% de compatibilidade. Então, com isso a gente pode usar às vezes doses menores de remédio, é um transplante mais simples, né? Mas o irmão, a não ser que sejam irmãos gêmeos idênticos, né, sempre vai haver alguma diferença, então o risco de rejeição sempre existe. O HGG é unidade de saúde referência no serviço de transplantes renais no estado. Desde o início dessas cirurgias no hospital, em 2017, foram realizados 946 procedimentos, sendo 864 com doador já morto e 82 intervivos. Segundo o médico cirurgião do HGG, uma pessoa pode manter boa qualidade de vida mesmo doando um dos rins. Um rim em boas condições é mais do que suficiente para que a pessoa viva uma vida saudável. O que esse doador precisa fazer é o que todos nós precisávamos fazer e a maioria não faz. É fazer sua avaliação de saúde anual, tomar conta de hipertensão, diabetes, outros fatores de risco que esses sim vão ter problema. Para realizar a doação, o doador vivo precisa ser maior de idade. É necessário ainda haver compatibilidade entre as pessoas.
Gente, vamos falar de esportes agora, porque ontem teve um jogo importante, nós falamos sobre ele ontem. A Ponte Preta e Vila Nova jogaram ontem às 9h30 da noite. O Hugo Duarte está aqui para comentar esse resultado do jogo do Vila Nova. Tá tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Jordeval. O Vila errou o pênalti, bateu o pênalti, errou no final do jogo e a Ponte Preta venceu por 2-0, mas não tem nada perdido, não. Agora o Vila precisa bater o Ituano no próximo compromisso. Ontem você disse que o jogo contra a Ponte Preta não seria fácil. Não foi. Não foi. Na verdade, o Vila Nova tinha tudo para vencer, mas a Ponte Preta vem subindo de produção. Bem, né? 5 jogos que não perde em casa, que ganha, com o de ontem. Ela estava invicto 4 jogos. E a gente, daquele lado do torcedor do Vila, a gente acaba acreditando que empata ou vence. Né? E a Ponte Preta inclusive venceu. Nós estamos com as imagens aí. Eu queria até que você avaliasse esse jogo, porque o que acontece? Olha lá. Não, um golaço bonito, mas um goleiro não pode tomar um gol daquela distância, Jordeval. Olha para isso. Olha, a bola foi em cima. E não foi naquele ângulo, né? Não, foi para mim, o Denis teve aí uma parcela de culpa nesse gol. O goleiro da qualidade dele não pode tomar um gol desse. Agora esse aí, Elvis mal formado ou foi a falta bem batida? Não, olha lá. A barreira certa, bola na gaveta, bem batido o tal do Elvis, ex-jogador do Goiás, uma bola indefensável. E no final o Vila teve um pênalti a seu favor, mas não foi convertido, o goleirão da Ponte defendeu. E a derrota, 2-1. Pois é, 2-1 ou 2-0? 2-0. 2-0. Né? Feito lá, esse é o pênalti. Pênalti claro, né? Não foi tão claro para o árbitro, porque ele teve que consultar o VAR. Para ele não foi tão claro, mas foi pênalti, olha lá. Exatamente, tirou o pé de apoio do jogador do Vila Ele Nova, não marcou o pênalti, ele mandou seguir o jogo, aí chamaram ele no VAR, aí ele lá com muita má vontade apitou. Só se quebrar a perna do jogador para ele marcar pênalti, porque não é possível, né? E olha a posição aí ele está voltando no gol. A posição do árbitro era clara, ele deu para ver que foi pênalti. Sim, agora é impressionante, olha lá, ó. Nossa, bem lançada, aí, pênalti claríssimo. Ele foi pro VAR. Pois é. Ô, Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Bom, essa derrota, o que ela significou na classificação do Vila Nova? Olha, a equipe do Sport não venceu, Novo Horizontino, a tabela ontem foi tudo do lado do Vila, certo? E isso deu que o Vila continuasse como segundo colocado. Agora, o Vila precisa fazer o dever. Qual é o dever? Vencer o Ituano. Um detalhe que eu estava fazendo um estudo, Jordeval, o ano passado, o Vila Nova perdeu todos os seus jogos para as equipes que estavam na zona de rebaixamento. Este ano, ele perdeu para o Botafogo, que está na zona de rebaixamento, ele empatou com o Brusque, que está na zona de rebaixamento, e vai jogar contra o Ituano e o Guarani, que estão na zona de rebaixamento. Sexta-feira. Então, qual é a colocação? Não pode perder ponto para time que está na zona de rebaixamento. Então o Vila tem que vencer o Ituano e vencer. Joga depois contra o Paysandu em casa e depois o Guarani. Esses 2 jogos, Guarani e Paysandu, o Vila não pode nem sonhar em empatar. Se quiser pensar em Série A, tem que vencer. E olha só, eu vou até mostrar os números aqui. O Ituano é o 19º colocado, que tem 12 pontos, só ganhou 3 partidas até agora. E o Guarani, coitado, tem 7 pontos, venceu uma partida em 16 jogos. Pois é, mas aí você viu o que eu disse o ano passado, ele perdeu para os 4 equipes da zona de rebaixamento? Aí que o Kinder Ovo funciona. Quando você acha que vai, a coisa não vai. A minha preocupação é Ituano e Guarani. Porque esse resultado da Ponte Preta, quer queira ou quer não, foi ruim, mas não foi uma catástrofe. Agora, contra o Ituano e o Guarani, se o Vila bater esses 2 jogos, o Vila continua na briga para a Série A. Caso não vença, aí é só manutenção na Série B. Hoje, 9h30 da noite. Aí nós temos o Dragão, né? Atlético contra o Bahia. Atlético e Bahia. Em casa. O coração diz que o Atlético vence. Mas o Bahia vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu o último jogo para o Corinthians, e o Bahia não vai querer perder esse jogo. Tudo indica que será um empate, viu, Jordeval? Sério? Porque olha só, o Bahia... Né? Você está falando do Bahia. O Bahia é o 6º colocado. É o 6º colocado. 30 pontos. O Bahia é o favorito. Se vai vencer ou não, não quer dizer que o favorito vença. Mas o Atlético, como que você pode apostar ou dizer que o Atlético é favorito? O Atlético não ganhou nenhum em casa. Não ganhou, perdeu todos os jogos. E quando a gente coloca os 2 na balança, o Bahia tem 30 pontos e o Atlético tem 11. É mais praticamente que o dobro. rebaixado, né? É isso?
E se não vencer o Bahia, Jorge, aí pode... Nunca, até o final do campeonato, você não tem 100%, né, de rebaixamento. Mas se o Atlético não vencer o Bahia hoje, teoricamente, ele já está na Série B. Exatamente. Situação, talvez seja a pior campanha, né, que o Atlético fez até agora. Foi a pior campanha, e um time, no papel era um time qualificado, mas dentro do campo não deu o resultado. Tá bom. Amanhã você vai voltar para a gente falar desse resultado, tá bom? Vamos Obrigado voltar. pela sua participação. Sempre Daqui a pouco um prazer. Alegre Esporte, às 11 horas. É? Tá bom, estarei lá assistindo você. Obrigado. Abraço ao meu amigo Hugo Duarte, goleirão, conhece de futebol e é comentarista de mão cheia. Daqui a pouco tem Alegre Esportes. E com a participação do futebol, a gente encerra o nosso programa de hoje e a gente volta amanhã. Grande abraço para você.